foi oficializada a Associação Brasileira de Médicos Católicos, com apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A organização, com os profissionais de saúde, surgiu da articulação de entidades diocesanas, que prepararam o 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, realizado neste mês de novembro em Brasília. E agora eu converso com o Dr. Alberto Brandão, vice-presidente da Associação Brasileira de Médicos Católicos. Boa tarde, Alberto. Bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Obrigado a todos pelo convite de estar aqui juntos nessa tarde, conversar um pouco e explicar um pouco dessa novidade que é a Associação Brasileira de Médicos Católicos. Bom, primeiro, antes da gente falar da associação, eu quero que você fale com o que você trabalha e onde você atua. Eu sou médico cardiologista, atuo na área de ecocardiografia e sou de Salvador, na Bahia. Moro aqui desde que vim fazer faculdade e sou de origem da cidade de Itabuna, sul da Bahia. E atuo em vários hospitais. O médico tem uma vida corrida. E aí eu tenho uma atuação em vários hospitais e clínicas aqui da cidade de Salvador. Agora, doutor Alberto, como é que se dá a sua atuação na igreja? Como é que é a sua relação como cristão, como fiel católico aí na igreja? Eu acho que a minha contato com a igreja, né, é desde criança, né? Eu acho que é muito importante até salientar isso, que a formação que nós temos dos nossos pais e a minha família católica, praticante, né? E sempre tive muita participação, eu ia para as missas desde criança. E depois eu conheci o Movimento dos Focolares e participo também ativamente do Movimento dos Focolares aqui na minha cidade, em Salvador. Mas a minha atuação maior aqui em Salvador, atualmente, tem sido também na Associação dos Médicos Católicos da Bahia, que é um ponto de encontro entre os médicos para conversar sobre a fé, conversar sobre as problemáticas relacionadas à saúde no mundo inteiro, né? Perfeito. E essa associação que existe aí na Bahia de médicos católicos, ela também tem entidades semelhantes em outros estados, em outros lugares? Fala um pouco para a gente dessa possibilidade, né, que a gente está vendo aí da unidade de profissionais da saúde que são católicos para poder crescer na dinâmica da fé. Existem sim, padre. Existem algumas cidades do nosso país. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília tem uma associação muito atuante, Porto Alegre, Caxias do Sul, entre outras, né? Então existem várias. Vocês estão vendo algumas fotos de alguns amigos exatamente desses lugares assim que participam, né? E ainda é um desafio ter associações em todos os lugares, né? A gente espera que futuramente, em várias dioceses, possam ter um espaço que possam acolher os médicos para conversar e conhecer mais, né? As coisas da nossa associação. Certo. E vocês deram um passo, né, do ponto de vista da realidade regional para uma articulação nacional. Nasceu, então, essa Associação Brasileira de Médicos Católicos. Fala um pouco para a gente, então, como é que surgiu essa ideia, essa articulação, como é que foi organizar essa Associação Brasileira de Médicos Católicos? As associações de médicos católicos no Brasil montam, assim, quase 100 anos de surgimento, né? A mais antiga em atividade é no Ceará, a Sociedade São Lucas. Mas várias associações têm surgido atualmente, né? E nós tivemos a oportunidade de nos encontrar e falar sobre o Congresso dos Médicos Católicos. O último que a gente teve foi há 20 anos atrás. Olha que lacuna, quanto tempo.
E aí nós trabalhamos arduamente por esse congresso, que foi semana passada lá em Brasília. E com o desenvolver do trabalho, nós nos encontrávamos irmãos, assim, e entendemos que deveríamos também pensar numa associação nacional. Existe uma Federação Internacional de Médicos Católicos, chamado FIANC, que eles também nos incentivaram muito a criar uma associação brasileira. E aí foram momentos, nesse período de pandemia, de vários encontros. Em geral, era domingo à noite. E a gente se encontrava para pensar no estatuto da associação, no congresso, e criamos assim vínculos verdadeiros, sinceros, de irmãos entre os delegados de cada regional. E com a graça de Deus, a aprovação da CNBB, foi fundada então na semana passada a Associação Brasileira de Médicos Católicos. E vocês têm uma representação na diretoria que eu acho que é importante a gente comentar isso com os telespectadores, né? Isso. E essa coisa interessante é o seguinte, porque a gente acredita que cada região do nosso país tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito de ser, né? E cada diretor da associação tem que ser de um regional diferente da CNBB. Não pode ter 2 diretores de um só regional. Então, existem cada um é de um regional diferente. E aí a diretoria foi composta desse jeito que, por exemplo, o que estão vendo agora é o Pedro, que ele é o presidente. Ele é do Rio de Janeiro, eu sou da Bahia. Aí tem um outro que é do Sul, outro que é de Brasília, e nós nos encontramos com frequência exatamente para ter expressão do país, que não seja só uma expressão de um determinado local. Essa é a proposta que a gente tem. Aí foi um grupo daqueles que estavam lá no Congresso, que foi muito frutuoso mesmo. Muito rico. E eu pergunto para você, porque muitas pessoas podem se perguntar assim, às vezes quando a gente fala do médico, a gente chama atenção para um homem que trabalha com realidades de aproximação cada vez mais exatas, né? Então, a questão de um diagnóstico, a questão de uma enfermidade, de um medicamento para o combate daquela enfermidade, daquela doença, enfim. Nós sabemos bem identificar, digamos, os meios pelos quais os médicos se destacam e realizam a sua missão. Agora, muitas pessoas podem se perguntar, existem médicos, homens, mulheres de fé, que nós podemos dizer assim, ao ponto de termos uma associação? Porque muitas pessoas podem pensar, o médico, ele está em contraposição à fé. E isso é colocado, às vezes, até nesse imaginário, de forma muito sensível, não é mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Eu acredito... A nossa formação médica sempre é pautada muito em coisas realmente muito concretas. Assim, né? É importante ter evidências científicas, como se a gente diz isso, né? Mas as próprias evidências científicas atualmente montam que ter uma espiritualidade faz bem para a saúde. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, uns 2 anos atrás, fez uma recomendação para a prevenção de doenças cardiovasculares. E ter uma espiritualidade é um fator importante. Cultivar o perdão, cultivar a gratidão, que são valores cristãos. E eu acho que isso não está dissociado, assim, relacionado com a profissão médica. O médico católico tem que ter competência, porque aquele que ama o próximo quer dar o melhor para aquele que precisa, né? Mas o médico católico também é aquele que se inspira na figura do bom samaritano, né? E tem compaixão e tem amor pelo próximo e por aquele que precisa, né? Então, assim, acredito que eu na faculdade eu não via nada de questões relacionadas religiosas quando eu estudei. E foi muito
muito, assim, difícil faculdade, né? Porque você precisa estudar muito e tudo. Mas, assim, durante todo o período da minha faculdade, eu também cultivei a minha fé de forma concreta, com amigos do movimento que participo, do Focolares, ou na igreja, né? Ir para as missas e ter as orações diárias. E isso me ajudou muito na minha formação, porque as coisas não estão dissociadas. Você ter uma fé ajuda a você ir ao encontro do seu irmão da forma mais verdadeira. E aquele irmão pode ser aquele paciente que está na sua frente do consultório. Então, eu acho que não são coisas que estão dissociadas, não. A gente tem a liberdade de escolher a nossa fé, né? Cada um escolher a sua fé e tudo. Mas ser verdadeiro e ser concreto, vivendo os ensinamentos de Jesus, você pode fazer em qualquer lugar. Trabalhei muitos anos em UTI, né? E vi situações muito difíceis para pacientes. E mas, aí assim... Alberto, eu queria perguntar, aproveitando você falar negócio do trabalho na UTI, que é um lugar que eu acho que é limite e que angustia muito familiares e pessoas que por lá passam. Eu perguntaria o seguinte: qual que é a importância que você, como médico, vê para a fé na recuperação da saúde ou no tratamento de um paciente? A gente, muitas vezes, Eu sou cardiologista, né? E a pessoa que vem ao meu encontro é aquela pessoa, por exemplo, que eu estou tendo um infarto, né? Uma dor no peito forte e tudo. Eu vou tratar o que a medicina diz, né? Aquilo que precisa, as medicações que precisam. Mas a pessoa que vai ao meu encontro não é só aquele que está doente. Tem toda uma história, tem toda uma vida. E, assim, a sua fé, cultivar a sua fé, ajuda a tirar as ansiedades, ajuda a desenvolver o perdão. Existem estudos científicos, por exemplo, eu vou contar um estudo breve, de que pessoas que tinham dor no peito e fizeram cintilografia miocárdica. E aí cultivaram, foram divididos em duas partes. Uma parte foi revista só depois de 2 meses, e depois de 2 partes foi feito um tratamento para cultivar o perdão. Todos esses pacientes repetiram o exame após 2 meses. E aqueles que cultivaram o perdão tinham menos isquemia, ou seja, o exame estava menos alterado posteriormente. Então, você cultivar os princípios cristãos de amor, de perdão, de gratidão, tem implicações sim, né? E cultivar a sua fé também. Até mesmo, vejo o senhor antes pediu a oração por tantas pessoas que estavam adoecidas, né? Eu acredito que a força da oração é muito importante, e existem estudos também relacionados com isso, que foram, a gente faz randomização de pessoas que estão internadas, metade foi feita oração por aquelas pessoas, outra metade não. E assim, nesse estudo mostrou que as pessoas que tinham tido oração por aqueles que estavam internados, mesmo sem se conhecer, tinham um melhor resultado. Então, acredita, a força da oração tem importância, sim. Tem um grande estudo internacional de enfermeiras, aquelas que tinham uma fé, cultivavam a sua fé de forma concreta, também tinham melhor expectativa de vida do que aqueles que não cultivavam a fé. Isso pode ser explicado também por algumas coisas, por atitudes que nós temos quando realmente nos tornamos cristãos autênticos, né? Agora, eu pergunto para o senhor, como é que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está vinculada ou está prestando seu apoio e acompanhamento a essa organização? Foi uma caminhada muito grande juntos, né? Como irmãos, realmente,
Porque em um momento que, quando nós estávamos preparando, pensando nessa associação nacional, apresentamos aos nossos bispos esse desejo de ter uma associação de médicos católicos, e eles acharam que era muito importante, porque é um espaço onde que as pessoas podem conversar como médicos, mas também de auxiliar a própria igreja em questões muitas vezes mais difíceis, ou de estar ao lado, caminhar juntos, né? E eles entenderam que esse era uma inspiração e nos ajudaram. Fizemos o estatuto da associação. O Padre Crispim, da CNBB, nos ajudou muito nesse processo. Dom Joel Portela também. Dom Ricardo Ruppers também. E assim, nós tivemos alguns encontros, conversamos. Dom Sérgio, que é o cardeal daqui de Salvador, é um grande incentivador da Associação de Médicos Católicos em todos os lugares que ele passou, e continua incentivando, está ao nosso lado também para ajudar em várias situações. Então, assim, entendemos que esse trabalho era importante também para a igreja, e a gente estava lado ao lado. Tem todos os processos que precisavam para se autorizar a associação foram feitas revisões canônicas do estatuto, e fizemos também a assembleia pública em que foram empossadas a nova diretoria. Agora, quem mais com você faz parte dessa diretoria da Associação Brasileira de Médicos Católicos? Pois bem, o presidente é o Dr. Pedro Spinetti. Ele é médico também cardiologista, atua no Rio de Janeiro e também atualmente ainda preside a Associação de Médicos Católicos do Rio de Janeiro. Uma pessoa muito competente e tudo, trabalha em UTI. E temos outros representantes, diretor administrativo, Dr. Antônio Carlos de Brasília, diretora de Relações entre os Regionais, a doutora Mônica, que é professora da Faculdade de Santa Marcelina de São Paulo e também representa a Diocese de Osasco. Diretor financeiro, Dr. Franco Iscariote, que é cirurgião oncológico da cidade de Caxias do Sul. E temos também o Conselho Fiscal, o Dr. Harold de São Paulo, doutora Niura do Sul. Eu não vou lembrar o nome de todos. Assim, não, eu tenho certeza que assim, devem ser muitos, mas eu queria que você pudesse fazer isso mesmo, de dar essa dimensão nacional para essa diretoria, né? Até porque vocês são, naturalmente, pelo estatuto, tem de ser um de cada regional. Isso. Tem também de Alagoas, tem também do Ceará, então todos nós assim juntos, né? Estou Fernando de Alagoas. E estamos assim tentando crescer, fomentar. Estamos em processo de criação da logo, de forma de como criar, né? Como foi recém-inaugurada, estamos organizando agora a nossa associação nacional, os empenhos de cada um, e aos poucos a gente está aqui a serviço não só de toda a igreja, inclusive de vocês aqui, para contribuir também. E a gente vê a diferença que tem, por exemplo, a assistência para a igreja de uma opinião especializada numa área científica, de pessoas preparadas para responderem a esses desafios, a essas necessidades, né? Principalmente dentro de questões do ambiente da credulidade, da fé, do ensinamento, dos valores. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer o Dom Antônio, lá do Rio de Janeiro, né, que também é médico, Dom Antônio Dias Duarte. E Dom Antônio, ele tem uma facilidade para nos relacionar, assim, temas da fé com temas dentro do mundo científico. E como, às vezes, é um desafio para nós, enquanto homens e mulheres da pastoral, do dia a dia da igreja, conhecermos um pouco mais e entendermos a necessidade de nos abrirmos a essa realidade do dado científico. Afinal de contas,
eu acho que até hoje a gente ainda encontra uma certa resistência, mas não uma contraposição entre a realidade de fé e razão, ou de fé e ciência, no caso. Exatamente. É um desafio também para nós, porque a formação nossa é sempre muito rígida relacionada com a medicina. Mas existe espaço, sim. Existe espaço para dialogar, para entender melhor situações relacionadas com a medicina e também com a fé. Como disse anteriormente, eu estava vendo o Terço da Misericórdia, eu estava vendo os pedidos de orações. Minha mãe mesma está adoecida esses dias, né? E a nossa família reza também por ela, porque acredita que existe essa na realidade, junção entre planos diferentes, né? Deus também nos dá a sabedoria para conhecer o ser humano. A medicina também é um dom. Nós podemos ajudar muito com a medicina, com o que se aprende com os estudos e com os ensinamentos médicos, né? A gente não pode simplesmente deixar só pela fé. Eu acredito que Deus nos dá a sabedoria de utilizar a melhor forma de tratamento também com a medicina, para que ele ajude a se curar. Agora, eu pergunto assim, vocês têm o encontro, não tem um encontro anual? Não, esse congresso a gente fez, o último foi há 20 anos, a expectativa nossa é a cada 2 anos, mas vamos ver. Só que cada associação em particular tem seus encontros regionais. Aqui na Bahia, nós temos encontros a cada 2 meses. Por sinal, eu acredito que talvez alguns daqui da Bahia estejam assistindo, que eu falei que estaríamos aqui. E esses encontros que nós fazemos a cada 2 meses são momentos para aprofundar tanto a nossa fé como elementos da igreja relacionados com a medicina. Esse ano, por exemplo, é o ano de São José. A gente estudou quais são as virtudes de São José que a gente pode trazer para a prática médica. Ou então a gente estudou uma carta que a igreja fez, chamada Samaritanos Bônus, que fala sobre o cuidado nas pessoas do fim da vida. Quais são as coisas que a gente, na nossa fé católica, nós devemos ter cuidado nos momentos finais da vida, tanto em todos os momentos, né? O que é que a igreja fala, o que é que a igreja pede. Então, assim, existem vários encontros, a gente faz muitas vezes, o pessoal de Ceará, um dia desses, fez um retiro muito bonito em Guaramiranga, a cidade que tem lá no Ceará, e pela foto eu acho que tinha mais de 50 médicos juntos, né? Dr. Augusto, que é um dos coordenadores de lá, sempre nos traz, assim, cada regional traz a sua característica também, né? A sua forma de se encontrar, de se reunir, e ao fim a gente se encontra no congresso. Provavelmente daqui a 2 anos o local ainda está definido. Tá certo. Doutor Alberto, eu quero agradecer a oportunidade, né? Acredito que vocês terão muito também o que partilhar, o que oferecer e contribuir para a vida da igreja. Esperamos aí que mais médicos católicos possam buscar se associar e se apoiarem mutuamente nas ações de conhecimento da fé, de crescimento em unidade, né, com o apoio da igreja, que tem muito subsídio aí, muito a oferecer nessa dinâmica de conhecimento, mas também de troca de experiências com o nascimento da Associação Brasileira de Médicos Católicos. Isso. Na realidade, estamos à disposição, né? E acreditamos que muitas associações surgirão depois desse passo que demos. Talvez outros médicos, outras pessoas estejam nos escutando, e assim
podem tentar entrar em contato conosco para tentar juntos fomentar outras associações. É importante também estar ao lado do seu bispo, né? E ele pedir a ele autorização também de começar uma associação na sua diocese, no seu estado, para que esse encontro seja frutuoso. E o congresso foi muito bom porque vimos várias expressões da nossa igreja. Olha que bom, viu? A gente fica muito feliz por isso e vai notando a diversidade de dons que o Espírito dota à comunidade igreja nessa expressão bonita de médicos que confessam e professam a sua fé cristã católica, se associam, se apoiam e apoiam a comunidade de fé. Forte abraço, doutor Alberto. Forte abraço também, uma boa tarde a todos que também estão nos assistindo.